Eu gostaria que os irmãos abrissem em Abacuque. Abacuque é um livro pequeno, tem 3 capítulos. E eu gostaria que os irmãos abrissem Abacuque. Eu vou ler Abacuque 1, nós vamos falar sobre o livro todo, porque são só 3 capítulos, mas eu gostaria que os irmãos abrissem Abacuque. Eu vou ler de 1 até 11. Amém? Abacuque 1 diz assim: até quando, Senhor, na verdade é o 2, a sentença revelada ao profeta. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Eu gritarei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, litígios, o litígio se suscita, e por esta causa a lei se afrouxa. A justiça nunca se manifesta. Por quê? Porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Vede então, Senhor, as nações, olhai as maravilhas, desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que são suas, e eles são pavorosos, terríveis, eles criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que o leopardo, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, eles voam como águia, que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, e o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, dos príncipes, são objeto do riso, eles riem-se de todas as fortalezas, porque eles vão amontoando terras e as tomam. Então passam como passa o vento, seguem, fazem os culpados, estes cujo poder é seu Deus, Deus com D minúsculo. Amém? Nós vamos falar sobre isso. Meus irmãos, aqui nós vemos nesse versículo que nós lemos, para ler, só repetir alguns versículos, né, desse capítulo. Nós lemos metade do capítulo 1, e é muito interessante que às vezes nós estamos chegando em 2018, e às vezes a gente tem visto muita coisa acontecer no ano de 2017, ao longo de 2016, e às vezes o que a gente vê trava a nossa visão para o futuro, né? E nós vamos ver aqui o profeta, ele faz algumas indagações que eu vou repetir, e vocês vê se essas indagações você já não fez durante esse ano, vendo as coisas que estão acontecendo no nosso país, a gente vê se isso está acontecendo. Até quando, Senhor, eu clamarei por ti, por tu, e não me escutarás? Eu gritarei violência, e não me salvarás. Porque me mostras as iniquidades, e me fazes ver a opressão? Temos visto muita iniquidade, muita opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, muitas brigas, muitas contendas, litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa. Quem tem visto a lei se afrouxar? A justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. O profeta sobe na torre e começa a questionar tudo isso. E a gente está acabando 2017, vai entrar 2018, e eu gostaria de dar uma mensagem de esperança, não é? Amém? O Senhor tem me levado a buscar uma visão diferente do reino. Porque às vezes nós vemos a circunstância, olhamos para contextualizar aqui, o povo de Deus estava numa situação muito crítica. E o povo de Judá, eles sabiam que já existia todo um movimento para ser invadido, e quando o profeta sobe na torre de vigia, né, naquela época o atalaia era aquele que ficava, quando você vê aqueles filmes antigos, que você vê aquelas torrezinhas pequenas de pedra que ficam nos muros, e a pessoa olha e vê quem vem de lá, ao mesmo tempo amplia a visão, ou vê a floresta, e ela tem na torre de vigia uma visão amplificada, uma visão expandida, porque vê quem está vindo, as pessoas olham, ele fica num local normalmente estratégico, é como o que hoje você vê nas prisões, é uma guarita, né? Entre aspas, aquela guarita grande que fica sobre os muros. Naquela época a torre de vigia ficava sobre os muros, grandes, os muros eram gigantes, porque os muros davam proteção às cidades. E ali a gente vê o profeta subindo ali,
ele olha, ele começa a orar, ele começa a se indignar, ele começa a perceber. Isso é em torno de 612, mais ou menos, antes de Cristo, em que está vendo todo um movimento para haver uma substituição a um determinado poderio. Ou seja, quem determinava o poderio em 612 era o povo assírio. O povo assírio foi um dos grandes impérios que existiram, ele dominava aquele local, tanto que se você for lá para Jonas, você vai ver Nínive, era a capital do povo assírio, estava sendo também fustigada. E ali, quando ele começa a orar pelo Senhor, você vai ver que depois desse versículo 4, ele começa a falar sobre os caldeus. Os caldeus eram os povos que formaram o povo babilônico. A Babilônia estava fazendo todo o movimento e ia dominar aquele povo. O profeta olha, isso foi em 612, o profeta olha, diz, mas Senhor, nós já temos um domínio que é o povo assírio. Por que tu vais agora vir com outro povo, que é um povo muito mais estratégico, é um povo muito mais violento, é um povo muito mais malvado contra os caldeus. E ele contra nós, né? Porque ia invadir Judá. Judá foi invadida em aproximadamente 588, e ali era 612, ele já tinha feito o domínio. O que o babilônico faz? Existia o império praticamente dominado pelos egípcios, depois os assírios, e agora os babilônicos estavam tomando toda a região. Ele vai, invade Nínive, toma conta de Nínive, vem fazendo para toda aquela região do Oriente Médio e vai dominar Judá, e vai invadir Judá. A história conta isso, né? E é importante a gente falar de história, porque ele está olhando aquilo e dizendo assim, puxa, esse povo vai invadir aqui, vai ser muito pior do que está. Ele não entende essa situação. Ele tem uma visão, o profeta naquele momento, simplificada, não amplificada, não expandida do que acontece, do que é o reino de Deus, e ele acha que o que ele está vendo determinará o que vai acontecer. E meus irmãos, uma notícia eu tenho para vocês. No reino de Deus, a maioria das coisas que eu e você estamos vendo hoje, não vai determinar o reino de Deus. Amém? A maioria das coisas que nós estamos vendo hoje, o que você conhece, o que você tem nas mãos, o que eu conheço, o que tem nas minhas mãos, não determina os caminhos que Deus tem para você e para mim. Às vezes você está vendo uma situação muito conflitante na sua vida, e às vezes você acha que aquilo é o fim. Muitas vezes aquilo é o começo. Amém? Um bom começo, uma boa direção. Você só tem que ampliar a visão. Você só tem que abrir seu horizonte e entender o que está no coração de Deus, como Deus tem a visão de Deus é uma visão global, é uma visão universal, e a gente olha para isso e diz, como pode, né? Como pode? A gente também está terminando por que Deus, frequentemente, é indiferente diante do mal? E o profeta está perguntando isso. Será que ele é indiferente diante do mal? Será que o que nós estamos vendo aí, o policial para abordar uma pessoa, uma família digna dentro, ele vai lá dar um tiro, não sabe de onde vem, mata uma criança? Nós estamos vendo isso. Será que isso é uma coisa normal? Será que matar 134 soldados, morrerem assassinados por bandidos, 134 soldados no Rio de Janeiro é normal? Será que é normal morrer quase 45 mil pessoas assassinadas por ano no Brasil? De 45 a 50 mil, quase como uma guerra, é mais do que uma guerra do Vietnã, que morreu lá, eu lembro, em 7, 8 anos, 70, 80 mil pessoas, que em 2 anos é uma guerra do Vietnã. Será que isso é normal? E a gente vê isso, olha isso, visualiza e pergunta, Senhor, será, viu que ele falou aqui, que as pessoas estão o quê? Afrontando as autoridades. Vai lá um traficante, vai na internet, pega um fuzil, só usado pelas Forças Armadas, e atira, como se dizendo, eu tenho o poder está comigo, o poder está na minha arma e o poder está nas minhas mãos. E a gente olha tudo isso e se indigna, como o profeta se indignou. Mas será, Senhor? Onde vai a justiça, Senhor? A justiça se afrouxa, a justiça nunca se manifesta. Por que, Senhor, o perverso cerca o justo? Por que, Senhor, a justiça é torcida? Ele está perguntando. Indignado, porque ele tem a visão de homem, como nós temos a visão de homem, né? Homem no sentido de ser humano, homem e mulher. E às vezes está chegando no final do ano, as coisas difíceis em 2017, e nós também estamos vendo essa visão. Então, será, Senhor, será que tudo isso está acontecendo? Será que eu vou verdadeiramente entender que quando eu tenho essa visão torcida,
né? O atalaia quer o quê? Ele está glorificando a Deus e dizendo, Senhor, me dá uma visão diferente. Me dá uma visão diferente. E nós precisamos começar 2018 com uma visão diferente. Nós precisamos começar 2018 e não perguntar, será que nós estamos perguntando como Abacuque, que o Senhor se esqueceu de nós, o Deus está indiferente, por que, Senhor, se tu permanece o ímpio permanece na impunidade? Por quê? Então, assim como Abacuque, nós vamos tentar trazer uma expansão da visão do reino. Eu gostaria de falar hoje sobre a expansão da visão do reino. Expandir a visão do reino. A visão do homem é limitada. A visão do reino é amplificada. A visão do homem é limitada. A visão do reino é expandida. Então nós temos que expandir de certa forma para ver a visão do reino na minha casa, na tua família, na minha família, para ver a visão do reino no teu trabalho, para misturar o profano com o santo, para misturar o secular com o espiritual, levar o espiritual para o secular e ver o que está acontecendo na sua vida, no seu trabalho. De repente, exatamente a expansão do reino quer ser edificada, mostrada no seu trabalho, na sua vida e na sua família. E ele está vendo uma coisa que aparentemente é muito ruim. Esse povo estava sofrendo e vinha agora um povo mais malvado ainda, que tinha táticas diferentes. Os outros povos dominavam e deixavam o povo ali. O povo babilônico tinha uma tática totalmente diferente. Ele dominava, pegava as melhores cabeças, pegava as melhores pessoas, pegava os gênios. Lembra lá de Daniel? Lembra de Daniel lá? Daniel foi ele, mais os amigos, né? Eles levavam para a Babilônia, que eram longe dali. Por quê? Porque eles queriam incutir naquelas pessoas a cultura babilônica. Então eles tinham uma estratégia diferente. Eles tinham uma estratégia diferente de domínio. Eles dominavam também diferente. A forma de agir e da guerra que eles faziam, os caldeus, que é o povo babilônico, eles faziam diferente. Eles chegavam nas muralhas, ele diz ali, você viu, até quando amontoará entulhos, ele fazia uma rampa, amontoava aquilo que ele ia destruindo, subia nos muros e dominava a cidade. E ele olhou para tudo isso, o profeta olha e fica indignado. Então, Deus tem nos levado a falar sobre a expansão da visão do reino. Que às vezes na sua vida e na minha vida, nós temos visto o reino de uma forma estreita, né? E essa forma estreita, nós queríamos falar o primeiro ponto, dizer para vocês o seguinte, duas palavras que eu gosto muito, eu não gosto muito de usar na minha vida, mas na obra de Deus você pode usar, é o tudo e é o nada. E aqui traduzir o seguinte, nem tudo o que acontece está de acordo com os desejos de Deus. Nada passa despercebido por Deus. Porém, tudo o que acontece será tratado com justiça que vem do céu. Amém? Vou repetir. Ponto número 1. Nós estamos falando de expansão da visão do reino. Estou na minha vida, estou aqui, vejo uma injustiça, vejo um problema no meu trabalho, vejo um problema na minha família, vejo um problema na minha igreja, vejo um problema no meu negócio, olho para aquilo e será que é aquilo? E Deus está dizendo, o profeta pergunta, Senhor, você esqueceu da gente? Senhor, a justiça está travada, Senhor, o que está acontecendo? Então, resumindo, nem tudo o que acontece está de acordo com os desejos de Deus. Nada passa despercebido por Deus, porém, tudo o que acontece será tratado com justiça que vem do céu. Amém? E às vezes a gente fica muito preocupado com a justiça que vem dos homens, né? Mas a justiça do céu vai prevalecer, amém? A um tempo ou a outro tempo ela vai prevalecer. Então a gente olha e fica preocupado. Como então Abacuque, ele antecede, ele vê esse povo babilônico, como eu já expliquei, ele vê aquele povo ser castigado, ele vai vendo Judá ser dominado, ele fala, Senhor, isso vai ser uma tristeza para o nosso povo. Então, nós não podemos permitir que as nossas preocupações, ou até injustiças visíveis, venham a fazer com que duvidem da soberania de Deus e nos rebelemos contra Ele, amém? Aparentemente você está vendo uma injustiça, e aquilo, teu coração fica doído, você olha, e você se rebela contra Deus. Senhor, pergunta como o profeta, onde está tu? E aí você recebe uma promessa, muitas vezes, abençoadíssima, e não toma posse da promessa. Imagine vocês, Abraão,
Com 70 anos, o sujeito sai da tua terra que eu vou te dar uma terra muito mais ampla, você vai ser um povo diferente, farei de ti uma grande nação, abençoa-te-ei, te engrandecerei seu nome. Está lá, depois vocês olham lá em Gênesis, lá em Números, você vai ver em Gênesis isso muito claro, engrandecerei seu nome, tu serás uma bênção. Ele sai e só tem problema. Aí ele diz um pouquinho mais, isso está lá em Gênesis 12, em Gênesis 15, ele anda um pouquinho mais e diz assim, olha, a tua descendência será como as estrelas do céu, a sua descendência será como as estrelas. Você imagina se ele para pensar e diz, Senhor, mas tem quase 100 bilhões de estrelas no céu. Senhor, eu não consigo enumerar 100 bilhões de estrelas no céu. Hoje nós achamos em 7 bilhões. Amém? Você viu como que já tem um bom percentual dos 100 bilhões? Se ele parar para pensar, ele não sai da parentela dele, ele não sai do lugar dele e não vai fazer aquilo que nós estamos hoje fazendo, porque nós somos os gentílicos, ou nós somos os judeus, descendentes daquela geração. Amém? Aí veio o evangelho, aí vem as coisas, nós hoje podemos contemplar tudo isso. Passam-se anos, essa é a visão de Deus. A visão de Deus não é limitada ao tempo do homem, à graça do homem e aquilo que o homem acha que vai acontecer. A visão de Deus é amplificada. Ele olha tudo aquilo, você imagina hoje, você imagina se ele chegasse lá para Moisés, Moisés, você vai sair daqui, e eu vou agora te dar uma terra que vai emanar leite e mel. Pensa nisso, leite e mel. Ele olha para lá, uma terra poderosa. Vão 12 homens para lá, 2 vêm com um relatório até legal sobre a terra e tudo mais. Mas se Moisés fosse, no nosso tempo, pensar naquelas promessas, vocês sabiam, quando eu cheguei em Israel, quando nós fomos em Israel em 2015, que eu fui me atentar para isso. Quando você olha para Israel, Israel é terra seca. Você vê palmeira em local que eles levam terra de 40 a 50 centímetros naquele local que é areia para produzir alguma coisa. E tem todo lugar, é o maior celeiro de irrigação do mundo. Do mundo. Você vê plantação em monte, em vale, em tudo quanto é lugar, em praia. Sabe essas praias que você vê bonita aqui, você só vê areia? Ele tem uma faixa de areia, uma faixa grande. Quando você olha, eu olhava de longe e pensava, aquilo é uma palmeira. Não é. Não é. Não é. Aquilo, eles só fazem, é um parecido, mas não é. Né? Não é. Aquilo é uma amêndoa, aquilo é uma tamareira que dá a tâmara. Portanto, se ele ficasse pensando que o mel, e eu hoje olhando, olhava aquele mel, falava o mel tem que ter abelhinha, o mel tem que ter florzinha, o mel tem que ter néctar, não é isso? Lá não tem nada disso. Então o mel é da tamareira. Imagina o homem no seu racionalismo e olhava aquilo, você, Senhor, de onde vem esse mel? Nós compramos um mel, tem o pote lá em casa até hoje, porque a gente já se acostumou com o mel daqui, gosta mais do que o mel de lá. Está lá o mel é da tamareira, o mel vem da tâmara, mas não significa que não teria mel, entendeu? Na visão do homem ocidental, o mel seria impossível, porque o Deus é um Deus que não depende da abelhinha para fazer o mel. Ele faz o mel do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser e da maneira com que ele quiser. Então a visão de Deus é uma visão amplificada. E a nossa visão é uma visão reduzida. Então que a gente tenha isso no nosso coração. E entender que nem tudo que você vê é real. Tudo que você vê não é exatamente o que Deus quer, o que Deus quis. Tudo que eu vejo não é o que Deus quer e o que Deus quis. Mas eu tenho que interpretar o reino dele para saber, Senhor, o que tu está fazendo, o que tu queres para a minha vida. Qual é o sinal que tu quer dar disso que tu está me mostrando agora, para que eu possa verdadeiramente poder caminhar mais uma milha como Abraão, mais uma milha como os grandes profetas, mais uma milha como Daniel, mais uma vida como essas pessoas que viam, não viam, mas criam, amém? Você não vê, não vivo pelo que eu vejo, e sim pelo que eu creio, amém? Nós vamos ver que vai falar essa palavra lá em Abacuque depois. Então, que Deus tenha isso no teu coração, tenha isso na tua mente, para que isso esteja bem forte dentro de você. Repita após mim, Senhor, nem tudo o que acontece está de acordo com os seus desejos. Porém, Senhor, nada passa despercebido para Deus. Portanto, nossas decisões, em cima da nossa visão, da visão que temos,
não é a nossa condição de vida. E sim, o que nós vemos aos olhos de Deus determinará o nosso destino. Amém? Às vezes você olha, paralisa por aquilo, está vendo uma situação difícil, uma situação complicada, e às vezes olha aquela situação e fica em cima daquela situação, e não percebe que aquilo está paralisando o seu caminho em busca da visão de Deus. Amém? Então esse ponto é importante. Deus está atento a todas as coisas, Ele é soberano e sabe tudo. Ponto número 2. A visão divina deve ser escrita, divulgada, praticada, mesmo que for para um tempo futuro. Amém? A visão divina deve ser escrita, ela deve ser divulgada e ela deve ser praticada, mesmo que for para um tempo futuro. Você está plantando a visão de Deus. E é interessante isso quando você começa a entender. Quando você começa a entender, muda a sua vida. E o profeta, você lembra que ele reclamou no capítulo 1. Ele vem e se coloca diante de Deus. Agora nós vamos ler um pedacinho só do capítulo 2, nós não vamos ler tudo, porque senão o tempo nosso esgota. Então nós vamos lá. No capítulo 2 de Abacuque, diz assim, Abacuque 2, nós vamos ler só de 1 a 4. Eu por-me-ei, ele diz, ele fala toda aquela indignação, ele está preocupado, ele está vendo os caldeus vindo, ele sabe que vai ser dominado, ele se preocupa e ele diz assim, eu por-me-ei, Senhor, na torre de vigia. Eu colocar-me-ei sobre a fortaleza, eu vigiarei, para que Deus me dirá o que é a resposta que eu terei na minha queixa. Ele está se queixando e diz, Senhor, eu me colocarei na vigia, eu orarei, eu pagarei um preço, porque Deus vai ter que me falar o que Ele tem para mim. E diz assim, o Senhor me respondeu e disse, escreva a visão, grava sobre as tábuas para que possa ler até quando quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Amém? Aleluias, o justo viverá pela fé. Amém? Se você for justo, você vive pela fé, você se segura, ele para na torre de vigia, ele olha e Deus começa a falar, tá bom Abacuque, você perguntou, você está em dúvida, agora eu vou te mostrar, fica firme na torre de vigia, continua, porque as coisas estão acontecendo, saiba que o soberbo vai ser abatido, mas fica firme Abacuque, porque o justo viverá pela fé, amém? Então você tem que ficar firme. Às vezes demora um pouco mais, um pouco menos, mas a firmeza da visão do reino de Deus é que faz diferença. Então nós estamos falando sobre a expansão do reino de Deus. Você tem que olhar diferente. Olhar diferente. E depois Paulo vai falar várias vezes que o justo viverá pela fé. Vai falar lá em Romanos 1,17, vai falar em Gálatas 3,11, o escritor de Hebreus, que a gente não sabe muito bem quem é, desconfia só, mas não sabe, em 10,38, tudo ele vai falar, ele vai usar essa palavra que o profeta usou aqui, foi revelada por Deus há 600 anos antes de Cristo, e vai ser usada e delineada por uma geração toda, amém? Ele não imaginava. Nós estamos falando de mais de 600 anos depois, ele não imaginava, e as coisas aconteciam. Paulo dá quase 650, quase 700 anos. Ele vai e coloca outra vez na palavra. Então, o que você faz hoje, meu irmão? O que você faz hoje, o que nós fazemos hoje, que nem diz o Brutus, né? Quem assistiu aquele filme Gladiador, quando ele chega para animar as tropas, ele diz, olha, o que fazemos hoje ecoa no futuro. Para que o povo ficasse animado. O que nós fazemos hoje ecoa no futuro. Na visão de Deus, o que você faz, o que eu faço hoje ecoa no teu futuro. Se não fosse em você, vai ser no seu filho, no seu neto, no seu bisneto, no seu tataraneto, da primeira, na segunda, terceira geração, mas vai ecoar no futuro, amém? Tenho que ter essa visão amplificada, senão eu fico só no meu mundinho, do meu jeitinho, da minha maneira, isso não flui, amém? Não flui, essa é a visão. Essa é a visão. Então, quando você vê, você fala, Senhor, como é difícil a gente, às vezes, parar, e eu vou contar uma historinha para vocês. Eu pedi para colocar aquele banner ali, o André fez o favor de colocar, porque eu me lembro, quando eu entrei aqui, em 1977 para 78, alguém propôs que esse local aqui fosse a igreja, inclusive foi uma bênção de Deus, porque foi uma doação que veio do céu, e eu entrei aqui. Quando eu entrei aqui, a minha visão, a visão de homem, viu o que tinha que ver. Eu vi uma fábrica, que era uma fábrica antiga, da antiga Saunalar.
em que o teto devia ter uns 2 metros e pouquinho. Ele era de cerâmica escuro, o piso escuro, muito escuro. Aqui tinha uma sequência de pilares a cada 2,5 metros, em que a gente pôs um púlpito pequenininho, para você pregar você tinha que ficar um pouquinho aqui, e ficar um pouquinho aqui, porque os pilares atrapalhavam. E você olhava aquilo, aquele chão de cimento, tudo muito escuro, madeira escura, tudo escuro, sem forro, sem ar-condicionado, nem pensar, sem ventilador, e dizia, Senhor, o que será isso, hein? E quando você começa a orar, Deus me mostrava alguma coisa que tinha até ar-condicionado. Eu não entendia. Nós estamos falando, quando nós viemos para cá, em 1978. Hoje nós estamos há 20 anos, em 1998. Nós estamos há 20 anos, 2018. E eu olhava aquilo, 1998, e falava, Senhor, o que será disso? E Deus foi fazendo. Gente firme, Deus fazendo, gente firme, Deus fazendo. Nunca faltou um centavo para tudo aquilo que nós colocamos de objetivo. Por quê? Porque a visão de Deus é diferente da nossa visão, amém? Então está ali hoje o banner. Nós temos um desafio para 2018. Nós vamos iniciar a obra, vamos começar pela frente, né? Espero que até o meio do ano vocês já vejam ali, pelo menos demolido, e já começando, porque ali são 2 andares, vamos demolir tudo, vamos continuar aqui, vamos colocar um tapu, mas depois vocês vão pensar, para ver aquilo ali feito, para ver aquilo ali colocado. Nós vamos lançar no dia 4 agora de fevereiro uma campanha, demorou 20 anos, só que você ficando firme, está acontecendo isso, amém? Se você naquele primeiro momento olhar e falar, ó Deus, que tristeza, o que eu faço? Não tem dinheiro em caixa, né? Hoje o número de pessoas não vai dar. Senhor, como que nós vamos fazer? E ficar se lamentando em cima da visão que você tem, você paralisa. A nossa visão é estreita, a nossa visão ela é deturpada pelo mundo, pelas coisas que a gente vê, e a gente olha e fala, Senhor, imagina Daniel, vai lá depois no livro de Daniel, quando ele foi convocado, né? Então aqui é uma visão que você, quando eu olho, eu falo, Senhor, mas eu estou ontem, ainda sexta-feira, fazendo uns projetos que estão dando algumas interferências, tem que entrar um equipamento aqui de 70 toneladas, eu falo, não dá, e dá, você olha, Senhor, é dificuldade, você ora um pouquinho, não, vai dar, a gente vem por trás, vem por cima, vem pelo lado, você olha e fala, Senhor, como que é bom você acreditar na tua visão, você ter uma visão amplificada do reino e entender que as coisas que você está vendo não são reais, as coisas que você está vendo são simplesmente abalizadas pela tua emoção, pela tua visão, mas não significa o que Deus quer para a tua vida, amém? Cuidado. Esse cuidado nós devemos ter. Então você imagina Daniel, quando chegou lá, era um sujeito, claro, culto, porque o babilônico tira ele de lá, leva ele, Nabucodonosor leva ele até a Babilônia e diz, ô Daniel, agora você vai ter que comer a comida que nós comemos. Fala para ele. Aí já havia sido dominado. A Babilônia já tinha sido instalada, já um pouquinho depois disso. Ô Daniel, você vai ter que comer a comida. Imagina Daniel olhando pro eunuco lá, olhando para aquele que tomava conta e dizendo, olha, eu tenho um propósito na minha vida. O propósito da minha vida é não me contaminar com as iguarias do rei, porque eu tenho uma visão diferente. Quem olhava naquilo, ficasse com medo, queria comer o que o rei comia, fazer as coisas que o rei fazia. E diz a palavra que há um pouquinho mais de tempo ele era muito mais vigoroso, muito mais saudável, muito mais vermelhinho com a comida que ele se propôs a comer e com as coisas do que as outras pessoas. Por quê? Porque ele creu numa visão que era a visão que Deus colocava no coração dele. Ele cria naquilo, como aquilo fosse a vida dele. E não tinha quem tirasse. E você sabe o que aconteceu, né? Muitas das visões que nós vemos hoje está lá em Daniel. Inclusive Daniel diz que o reino de Deus, lá em Daniel 4, lá em Daniel 1 também, o reino de Deus supera o reino dos homens. E o Deus é o Deus que destitui reis, destitui profetas, destitui quem ele quiser. E o reino dos homens, ele dá a quem quer, até o mais humilde dos homens. Então, se você está preocupado com as eleições de 2018, coloca o joelho no chão e pede, Senhor, se o teu reino você dá para quem quer, se tu és o Deus que faz todas as coisas, eu tenho que modificar a minha visão de reino.
E o rei que entrar, a pessoa que entrar, o propósito que entrar, será para o teu propósito, para a tua honra e para a tua glória. Não abra mão disso, amém? 2018 é um ano estratégico para o Brasil, para a sua vida, para a minha vida, a vida dos meus filhos, dos meus netos e dos meus bisnetos. Amém? Que a gente possa ampliar essa visão, não ficar nessa mesmice, né? Acreditar em tudo que escuta, verificar, você fala, Senhor, como que pode isso acontecer? Então, no teu trabalho, na tua família, na tua vida, coloca isso em todas as opções, porque isso é saudável. Deus quer isso para você, Deus quer isso para mim, amém? Deus quer que a sua visão seja ampliada, que você não fique na mesmice daquele dia. Ah, meu Deus, não está dando certo. Ah, meu Deus, não vai dar certo. Então, você jovem que tem projetos, você jovem que tem um caminho, faça como Abacuque. Antes de fazer qualquer coisa, coloque diante de Deus, coloque-se na torre de vigia, ponha o pé exatamente aonde Deus manda colocar o pé, e você vai ver que a sua vida vai ter uma determinação diferente, amém? Diferente, mais ousada, em Deus, naquilo que é propósito de Deus e não propósito de homens. Não se atemorize, amém? Com a situação, com aquilo que você está vendo, tenha uma visão amplificada, tenha uma visão ampliada do reino. Isso faz diferença na tua vida e faz diferença na minha vida. Então repita após mim, Senhor, a visão divina deve ser escrita, divulgada, praticada, mesmo que for para um tempo futuro. Jamais deve ser descartada. Porque nunca, jamais falhará. Amém? Tem que entender. Se você não entender que ela nunca, jamais falhará, você fica na casa, Senhor, não é para agora, Senhor. Então você vai ver isso na vida dos seus filhos, você vai ver isso na vida dos teus netos, você vai ver isso nas pessoas. E gente, é tudo na tua empresa também. Às vezes você planta no coração de uma pessoa, e aquilo que determinou, aquilo que você fez, eu tenho tido essa experiência, vai ecoar na vida da pessoa um tempão, o resto da vida, e ele vai ser uma pessoa diferente, porque você plantou alguma coisa da visão, aquele momento, você insistiu, você escreveu, você falou com ele, e essa visão vai ser implantada, ele vai fazer isso com outras pessoas, amém? E cria uma corrente do bem, o outro vai fazer com o outro, outro vai fazer com o outro, outro vai fazer com o outro, e nós vamos mudar uma série de coisas que estão acontecendo aí, amém? Só assim nós vamos mudar uma série de coisas que estão acontecendo, amém? Ponto número 3, para a gente fechar, senão ninguém vai almoçar. Número 3, nossos sentimentos, assim como nossa visão, não podem ser controlados pelos eventos ao nosso redor, mas pela fé, na habilidade que Deus tem de nos fortalecer. Amém? Repetindo, nossos sentimentos, assim como a nossa visão, não podem ser controladas pelos eventos que estão ao nosso redor, mas pela fé, na habilidade que Deus tem de nos fortalecer. Amém? Então eu tenho que entender isso. Se eu ficar com essa minha visão, se eu ficar com essa coisa, eu vou dizer, mas Senhor, como que eu vou chegar e eu não sei como fazer. Então se a gente olhar no capítulo 3, nós vamos ler o final. Nós não vamos ler tudo, porque o capítulo 3 é tremendo, mas eu aconselho vocês a ler o capítulo 3, porque o capítulo 3 é como se fosse uma oração, ele começa do 1 e ele já vem, oração do profeta Abacuque, ele vem, só uma das coisas que ele fala, diz a sua glória, Senhor, a sua glória sobre os céus e a terra se enche, o teu louvor, Senhor, o seu resplendor é como a luz, no versículo 4, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder, Senhor, e ele vai adiante dele, vai colocando, e diz mais, lá no 13, tu sais para salvamento do teu povo, ele já começa a se convencer, aquilo era ruim, aquilo era uma coisa que o povo precisava passar, porque o povo de Judá tinha pecado, o povo de Judá praticava idolatria, várias coisas, não seguia a palavra, e ele diz muito claro, tu, Senhor, sais de salvamento ao teu povo, para salvar o teu ungido, no 13, feres o telhado da casa do perverso, e descobre todo o fundamento, trapaças na cabeça dos guerreiros do inimigo, com as suas próprias lanças, os quais, como a tempestade, avançam para me destruir. Eles se alegram, eles regozijam, se eles estivessem devorando aos pobres e as ocultas, marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas, ele diz, ouvi, o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, os joelhos me vacilaram, pois em silêncio
eu devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Amém? Em silêncio ele espera, porque ele sabe que Deus fará a justiça contra o povo que nos acomete. Ore, coloque diante de Deus. Amém? Às vezes você vê a impiedade, olha para aquilo, fica triste, mas e Deus tem um propósito para você. E no final, Abacuque termina dizendo o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como a corça e me faz andar alteinaramente. Amém? Vocês viram que ele saiu do capítulo 1 numa tristeza, numa agonia, numa coisa, numa comoção. Ele diz onde eu vou chegar, o que eu vou fazer. Ele não se acomete, ele vai na torre de vigia, ele fala, ele sobe na torre, Deus dá uma visão. Aliás, gente, quem estiver preocupado e querer saber quem inventou o outdoor foi Deus. Capítulo 2, versículo 2, ele diz, escreve a visão para quem passar correndo. Naquela época não tinha carro veloz que nem o de hoje não. Ele diz, escreve a visão para quem passar correndo, escreve a visão, a pessoa passa correndo, olha e vê o outdoor, amém? Então, é invenção de Deus, está aqui no capítulo 2 de Abacuque, versículo 2. Então, quando você entende tudo isso, Deus chega lá e fala, mas Senhor, como pode um homem naquela situação hoje, olha aquilo e fala, Senhor, eu vou parar. E é engraçado, quando você entende os propósitos de Deus, essa semana, é engraçado, quando você tem uma palavra para dar, Deus mostra umas coisas que você fala, mas Senhor, eu não sei porquê, eu às vezes, homem tem mania de ficar, eu gosto muito de reportagem, fico procurando, né? Então eu estou procurando, eu acho que foi quinta-feira, estou procurando uma reportagem e bato numa reportagem em que a Miriam Leitão está entrevistando o Marcelo Bretas. O Marcelo Bretas é o juiz da Lava Jato, assim como o Sérgio Moro é o juiz da Lava Jato em Curitiba. O Marcelo Bretas é o juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro. É o Marcelo Bretas que deu a sentença para o Sérgio Cabral, que está preso. Ele não falou muita coisa, é claro, porque é um cara muito discreto tal, e tudo mais. E quando ela pergunta, eu achei muito interessante, Marcelo, mas você não acha estranho? O que você vê disso quando você, nas suas sentenças, você coloca um trecho bíblico? Na maioria das suas sentenças você coloca um trecho bíblico. Você coloca um trecho bíblico de Provérbios, um trecho bíblico de Salmos, você coloca um trecho bíblico, eu já vi, de várias coisas. E ela pergunta. Ele para e fala, olha, ô Miriam, o que eu posso dizer é o seguinte. O Deus que eu creio é um Deus histórico também. E se as pessoas questionam às vezes a religiosidade, porque às vezes eu não cultuo a mesma religiosidade que outros, eu sou evangélico, ele é evangélico mesmo, de uma igreja do Rio de Janeiro, eu já sabia. E ele diz, eu tenho que colocar, porque pelo menos as pessoas olham e vê que isso já aconteceu lá atrás na história. Eu só estou mostrando que a história indica alguns caminhos e que está na Bíblia, e que as pessoas precisam saber que isso já foi falado lá atrás. Só que as pessoas não se atêm sobre isso, não olham. É o que nós estamos falando aqui hoje. Isso que aconteceu lá 600 anos antes de Cristo, está ecoando até hoje. 2.700 anos depois, 2.600 anos depois, está acontecendo hoje. E se a gente não tomar cuidado, outra vez se repete, a gente não vê. Então, que a gente tenha essa convicção, essa visão histórica, essa visão de escrever, essa visão de colocar, entendeu? Viu ali a visão? Viu que o profeta fala, escreve a visão. Escreve, põe no papel a visão. Então, meu irmão, você está fazendo o teu planejamento para esse ano, não abra mão de colocar no papel. É tempo de fazer planejamento em todas as áreas da sua vida, físico, mental, espiritual, profissional, financeiro. Amém? Mental. É tempo de você fazer um planejamento firme, um planejamento rígido. Coloca no papel e você, com você mesmo, checa. Mês a mês, semana a semana, vê se está acontecendo, se não está, desvia outra vez, mostra. É tempo de ampliar a visão do reino, amém? É tempo de expandir a visão do reino, é tempo de verificar. Às vezes, as circunstâncias estão te deixando triste, cabisbaixo. E é interessante a gente entender isso. Quando a gente entende isso, a gente muda a forma, muda o jeito de agir. Aconteceu uma coisa no final de ano interessante em relação a isso, a visão do reino. Eu lembro quando eu vim para a igreja, vai fazer agora
25 anos, 24, 25 anos que a gente está no caminho. E quando eu aprendi a orar, a gente intercede pelas pessoas. E eu vi o apóstolo Valnice falar isso nos livros, tá? Interceder pelas nações, interceder pelas... E eu vi o que aconteceu com as nações, né? E aí, a pessoa não entende. Como que pode? Uganda era o que era e é hoje. Como que pode a Líbia era o que era e é hoje? Como que pode Iraque era o que era e é hoje? Como que pode? Como que pode? Você não entende, né? Não dá para entender. Amém? Coreia do Sul era o que era e é o que é hoje. Então a gente olha isso com muita oração. Com muita oração. Há 50 anos atrás nós éramos em PIB, em tudo, muito mais do que a Coreia do Sul há 40 anos atrás. Vai ver hoje. O que mudou, educação, etc, 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 etc. Hoje 60%, 70% daquele povo é cristão, evangélico. Aí você olha, verifica e vê o que mudou. E aí olhando, eu orando, nós durante muito tempo, eu tive uma pessoa da minha família que fuma muito. Fuma muito, muito, muito. E a gente ia viajar, aquilo me incomodava. Às vezes a gente ficava assim, num quarto, tipo 2, 3 quartos longe, num hotel, e de manhã, hora que era 7 e pouco, tal, eu dizia assim, não precisa pôr relógio, despertar. Ele começava a tossir. E eu dizia, já acordou. Já acordou. E aquele desespero, há uns anos atrás teve um problema de câncer, de próstata, parou de fumar. Naquele período, porque o médico exigiu, foi muito bem, um sucesso, uma bênção, oramos muito, foi muito bem. Passou um pouquinho de tempo, voltou a fumar. E a gente se apegou em oração, para que aquilo fosse debelado, né? Essa vontade, essa coisa, essa maluquice, o sujeito ainda teve problema, tal, e orava. Um belo dia, numa última viagem que a gente fez com eles agora, começo do ano, eu confesso a vocês que quando eu ia orar, eu via que ele ainda estava fumando, e eu olhava para aquela cena e dizia, Senhor, haja operação de maravilha, haja visão do reino, porque para mim eu olhava aquilo e dizia, isso não vai ter jeito. Isso não tem jeito, é impossível. Anos. Vamos passar agora, por isso que eu te falo que a visão do homem é estreita. A visão do homem é minguada. A visão do homem é pequena. A visão do homem é restrita. Amém? É restrita. E eu pensava nisso, mas de vez em quando ainda lembrava e pau, e orava. Quando eu fui, que ele foi me cumprimentar, e a gente foi falar, no final do ano agora, 2015, ele disse assim para mim, 2017 para 18, né, porque 2015 a gente sofreu muito, orava muito, agora 2017 para 18, ele disse assim para mim, ele usou um termo que usa os alcoólatras anônimos e coisa, eu estou limpo há 15 dias, amém? Há 15 dias ele não fumava. E ele disse assim ainda, ele acrescentou, você sabe que eu cheguei um ponto, está tomando remédio, fazendo tudo, ele falou, você sabe que eu cheguei num ponto, ele disse, eu cheguei num ponto, e você percebe que ele não cria nisso, mas ele chegou naquele ponto, o que a oração faz? Eu cheguei num ponto em que eu pedi para Deus, Senhor, me ajuda. Eu não estou conseguindo, Senhor, me ajuda, Senhor. Sem isso eu não consigo tocar. E ele estava limpo. Eu falei, o ano que vem nós vamos estar comemorando 380 dias de limpeza. Amém? 15 que você já está, mais 365. E para a glória de Deus, as coisas acontecem. Por quê? A visão do reino é diferente da visão do homem. Então, fique firme, né, no seu posto de vigia. Fique ligado. Ainda essa semana, eu estava conversando com uma pessoa, um jovem, dando um aconselhamento, e aconteceu um problema profissional na vida dele. E eu disse assim para ele, olha, vê de forma diferente. Vê de forma diferente. Isso aqui que aconteceu não é nada perto do que poderia acontecer. Olha isso como uma visão plena do que o reino de Deus está te mostrando, que isso foi uma bênção para a tua vida. Apesar de nesse momento você estar pressionado, achando que isso foi ruim para a tua vida, mas não foi. Isso foi a melhor coisa que aconteceu no final de 2017. Senão você não teria tomado consciência daquilo que poderia acontecer. Olha como que Deus é maravilhoso. Amém? E quando você vai aconselhar numa situação dessa, Deus me dizia assim, pede para fazer a conta tal, a conta A, a conta B. Eu não entendia, porque eu sabia que aquilo ia dar trabalho, mesmo sendo final de ano tal, e tudo mais.
mas eu senti que aquilo didaticamente era o que ele precisava para ter consciência, amém? É tremendo isso, quando Deus te dá uma visão diferente, mesmo que da tua vida secular. Então, vamos inundar a vida secular com o espiritual, amém? Vamos inundar o profano com o santo, para aumentar a visão. Vamos inundar as associações, as coisas que estão aí com as coisas de Deus, porque assim a visão é ampliada, assim a visão é colocada, assim a visão é posicionada, amém? E nós cremos, como disse Abacuque, né? Que ele pediu ajuda para Deus, e achou que Deus não ia fazer nada, e de repente, ele diz, realmente, o justo viverá pela fé. Expanda a sua visão, aumente a sua visão, verifique a tua visão. Por quê? Verifique, posicione a tua visão. Por quê? Porque é importante a gente insistir, é importante a gente entender que nem tudo que acontece está de acordo com os desejos de Deus. Nada passa despercebido por Deus. Porém, tudo que acontece será tratado com justiça que vem do céu. A visão divina deve ser escrita, divulgada, praticada, mesmo que for para o tempo futuro. Às vezes é para o teu filho, para o teu neto. Nossos sentimentos, assim como a nossa visão, não pode ser controladas pelos eventos ao nosso redor, mas pela fé, na habilidade que Deus tem de nos fortalecer, amém? E você possa falar como Abacuque, né? Como possa falar como ele, ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja fruto na vide. Por quê? Porque eles sabiam que o povo ia vir, ia invadir, ia acabar com a plantação, ia acabar com o gado. Por quê? A estratégia do povo caldeu era pegar tudo aquilo como despojo, era arrebentar tudo aquilo, era arrancar tudo aquilo, era levar tudo aquilo embora. E ele disse, mas Senhor, ainda que tudo isso aconteça, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da videira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, eles levavam para fora. Ele está dizendo a realidade que o povo caldeu fazia, os babilônicos faziam, nos currais não haja gado, viviam do gado e da plantação. Todavia, Senhor, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés andar como a corça e me faz andar alteiramente. E mais, a verdadeira viagem, eu aqui adaptei uma frase de Michel Proust que diz assim, a verdadeira viagem de descoberta não consiste em buscar novas terras, mas em vê-las com os novos olhos, segundo os propósitos de Deus. Amém? Que você possa, nesse ano de 2008, não adiantar ver nova terra, você vê a tua mulher é a mesma mulher, o teu marido é o mesmo marido, o teu filho é o mesmo filho, a tua escola é a mesma escola, o teu trabalho é o mesmo trabalho. Não pense que mudando isso você vai mudar alguma coisa, mas pense sim, que mudando a tua visão, você verá o que o Deus vê, e você vai expandir a visão do reino, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Palmas ao Senhor. Eu gostaria que você que está começando o ano agora, você que já fez teu planejamento, ou que ainda não fez teu planejamento, possa ter graça, possa ter discernimento, possa ter muita força, possa ter aquilo que o profeta teve aqui no final do livro de Abacuque. E vem até aqui na frente, vamos orar para que Deus te dê essa estratégia, vamos orar para que Deus te dê essa visão amplificada, vamos orar para que a expansão da visão do reino possa impregnar o teu coração, amém? Assim como impregnou o meu coração no final de ano, possa impregnar o teu coração, e você possa ficar cheio dessa visão do reino, e essa visão do reino pode fazer fluir coisas que você não imagina, andar por locais que você não imagina, perscrutar locais que você não entende, mas que Deus entende, amém? Deus é o Deus que entende todas as coisas, amém? Deus é o Deus que faz do impossível, Deus é um Deus especialista nas coisas impossíveis. O homem às vezes fica tímido, o homem às vezes fica manquejando, fica reclamando, mas vamos crer nesse Deus, que é o Deus do impossível. Aleluias, aleluias. Coloque a mão no seu coração. Vamos louvar o Senhor, bendizer o Senhor, orar e pedir para o Senhor, clame com a tua oração, mas eu vou fazer e tu pode se encaixar nela. Pai, nós te agradecemos pela nossa vida, agradecemos pelo povo de Deus, Senhor, que está aqui na tua frente. Nós te bendizemos, te glorificamos, porque sabemos que essa visão do reino é algo que tu nos dá, Senhor, para que a gente possa tomar posse, que nós possamos, como Abacuque, Senhor, apesar da indignação, apesar de saber do problema,
apesar de ver as coisas acontecendo, nós não queremos ser alienados, nós não queremos simplesmente passar e dizer que isso não está acontecendo. Não, Senhor, está acontecendo, mas nós vamos, Senhor, nos posicionar na nossa torre de vigia, e como atalaias de Deus, homens, mulheres, jovens, crianças, atalaias de Deus, colocamos o joelho no chão e dizemos: Senhor, nós cremos que o Teu é o reino, nós cremos que Tu é a glória, nós cremos que Teu é o poder, Pai, nós cremos, ó Pai, que nem tudo que acontece Tu está de acordo, nós temos certeza disso, mas Senhor, nós também cremos que nada passa despercebido pelo Senhor, Pai, porém nós cremos que tudo acontece, será tratado com justiça, e a justiça que vem do céu, e a justiça que vem do trono, nós cremos nesse poder, nós cremos, ó Pai, na visão divina, nós sabemos que ela deve ser escrita, nós vamos escrever, planejar na nossa vida, escrever, colocar, divulgar, falar para as pessoas, praticar, mesmo que ela for para um tempo futuro, Pai, porque nós cremos, Senhor, assim como Abacuque, que nossos sentimentos, assim como a nossa visão, não pode ser controlada pelos eventos ao nosso redor, que a nossa visão seja controlada pela fé, Pai, que a nossa visão possa ser controlada pela Tua habilidade, a habilidade que Deus tem de fortalecer, Pai. Portanto, nós queremos expandir a nossa visão, sim, nós queremos expandir o Teu amor, a Tua graça, porque nós cremos que o Teu poder se renova na nossa fraqueza, e nós cremos, ó Pai, que a Tua graça e a Tua unção, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor é o Deus de fé, é um Deus de graça, é um Deus de justiça, Pai, porque o ímpio, Pai, vê, tem a visão e quer se vangloriar, mas o cristão, Pai, quer glorificar o Teu nome, quer bem dizer o Teu nome, quer dizer que Tu és o Deus da visão. Revela, Senhor, a Tua mensagem ao Teu povo, coloca, Pai, a cada dia, a cada momento, a cada instante, no Teu nome, na Tua oração, porque nós cremos que a verdadeira viagem de descoberta não consiste em buscar novas terras, mas em vê-las com os novos olhos, segundo os propósitos de Deus. A graça e a unção ser sobre nós, um 2018 abençoado, nova visão, visão expandida, visão dilatada, para louvar, glorificar o reino, que Teu é o reino, Teu é o poder, Tu é a honra e Tu é a glória, em nome de Jesus. Palmas para o Senhor, que Deus dê graça, unção, fidelidade, na fidelidade do Senhor, amém.